Varre, 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 pastorinha. Varre, varre a bandalheira. Salve galera, Rod Brito na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do YouTube do Rod Brito com mais uma aula de Brasil República Populista 45 a 64. Um salve para minha galera do nono A que está aqui comigo agora online nessa aula, um salve para geral e vamos continuar? Se você se lembra, aonde que nós paramos com a República Populista? Se você está chegando nesse vídeo e não viu os vídeos anteriores da playlist, dá uma olhada nos vídeos para entender o que nós vamos discutir agora. Mas, basicamente, 1961, novas eleições, eleito um candidato muito teatral, o Jânio Quadros, pelo PTN, pelo Partido Trabalhista Nacional, e com o apoio político da UDN. A sua campanha tinha como slogan varrer a corrupção do cenário político brasileiro. O Jânio Quadros, que inicialmente não era tido como um candidato de expressão, acabou ganhando força ao longo do processo eleitoral. O candidato apoiado pelo Juscelino Kubitschek e o Marechal Henrique Teixeira Lott não teve esse apelo popular, muito também por conta da forma que o governo JK estava terminando economicamente, deixando o Brasil numa alta taxa de inflação e de recessão, e neste contexto o Jânio Quadros acaba se elegendo. Bom, vamos entender o que foi esse período do governo Jânio Quadros. Inclusive, o jingle de campanha é o jingle que inicia esse vídeo, é a musiquinha que inicia esse vídeo que você está assistindo. E nesse contexto, vamos entender. O Jânio Quadros, apesar de teatral, contraditório, ele representava na visão de parte da sociedade uma renovação na política nacional. Católico fervoroso, conservador, o Jânio Quadros demonstrou internamente, tanto no plano econômico quanto no plano social, ser um político de convicções conservadoras. O que eu quero dizer com isso? Economicamente, adota um modelo conservador, congelando salários, cortando o subsídio do governo para alguns produtos como o trigo e o petróleo, tentando de alguma maneira estabilizar a inflação, inclusive com o congelamento de preços. Mas, além desse conservadorismo econômico, há também um conservadorismo moral. O que eu quero dizer com isso? Eu disse, Jânio Quadros, católico fervoroso de ir à missa todos os domingos, tomou algumas atitudes extremadas, como, por exemplo, proibindo brigas de galo no Brasil, proibindo corridas de cavalo durante os dias úteis da semana e, numa atitude que, segundo ele, preservava a moral e os bons costumes da tradicional família brasileira ali na década de 60, o Jânio Quadros determinou a proibição das mulheres utilizarem biquínis tanto nas praias quanto nos clubes sociais, o que, logicamente, gerou uma repercussão imediata. Mas o grande problema do Jânio Quadros não foi nem tanto no plano interno. O grande problema do Jânio Quadros foi justamente o seu plano externo, a sua postura política internacional. Rod, por quê? Bom, você vai se lembrar do que estava acontecendo no mundo naquele momento. E qual que era o evento que estava em curso no mundo naquele momento? Lembrou? Isso aí, a Guerra Fria. A Guerra Fria colocando frente a frente duas grandes potências e dois modelos político-ideológicos conflitantes. De um lado, o capitalismo defendido pelos Estados Unidos, do outro lado, o socialismo defendido pela União Soviética. E no meio disso tudo? Bom, no meio disso tudo, todos os demais países do mundo que, no final das contas, passaram a ser alvo tanto para estadunidenses quanto para soviéticos. E é aí que está o ponto-chave para a gente entender o problema do governo Jânio Quadros. O que eu quero dizer com isso? Bom, desde o Dutra, nós sabemos que o Brasil claramente
adotou uma política externa favorável aos Estados Unidos. Ora mais, ora menos. Mas foi muito aberto com o Dutra, teve uma espécie de uma regressão com o governo de Getúlio Vargas, ali entre 51 e 54, e com o governo JK, essa aproximação com o governo estadunidense ficou ainda maior. Mas Jânio Quadros dizia, para quem quisesse ouvir, que o Brasil, durante o seu governo, não ia se alinhar nem a um lado nem a outro. Ou seja, que o Brasil não ia adotar um modelo político nem favorável aos Estados Unidos, nem favorável à União Soviética. Segundo ele, o Brasil iria adotar uma política externa independente, de não alinhamento. Duas observações são importantes nesse momento. Primeira observação é entender que a postura do Jânio Quadros não era uma postura inédita. Podia ser surpreendente, mas não era inédita. Por quê? Porque se você volta em alguns anos, ali por volta de 1955, nós tivemos uma conferência reunindo países africanos e asiáticos, a chamada Conferência de Bandung, onde os países envolvidos nessa conferência, nessa reunião, definiram por uma postura política neutra, não se alinhando nem ao primeiro mundo capitalista, nem ao segundo mundo socialista. Já entendeu, né? Então, esses países ali na Conferência de Bandung diziam que iriam adotar uma terceira via. Não seria nem a via capitalista, nem a via socialista. Uma via de neutralidade. Ou seja, essa ideia de primeiro mundo capitalista e segundo mundo socialista fez com que esses países que não adotaram nenhum desses modelos, ou pelo menos não apoiavam Estados Unidos e União Soviética abertamente, serem considerados como países de terceiro mundo. Ok? E coincidentemente, boa parte desses países que não adotavam o modelo capitalista ou socialista abertamente, que adotaram essa política externa independente, eram países com baixo IDH, com baixo índice de desenvolvimento humano. Por isso, acabou se associando o termo terceiro mundismo, ou termo terceiro mundo, para se referir a países subdesenvolvidos, com baixos índices de desenvolvimento humano naquele contexto histórico. Tá? Então, se você não se lembra, ou se você ficou meio perdido ou meio perdida, dá uma pesquisada sobre a Conferência de Bandung. Aqui no canal a gente vai fazer uma playlist só de Guerra Fria e a gente vai falar sobre a Conferência de Bandung também. Mas dá uma pesquisada para entender que, primeiro, o que o Jânio Quadros falou era surpreendente, mas não era inédito. E segundo, quando o Jânio Quadros fala abertamente que o Brasil não iria adotar uma política externa favorável aos Estados Unidos, logicamente isso surpreendeu o governo norte-americano, e principalmente pelas atitudes tomadas após. O Jânio Quadros vai reatar relações diplomáticas com países socialistas. Por exemplo, reata relações diplomáticas com a União Soviética, reata relações diplomáticas com a China, reata relações diplomáticas com Cuba, e em 1959 havia estourado a Revolução Cubana, liderada pelos irmãos Raul e Fidel Castro, por Camilo Cienfuegos, pelo médico argentino Ernesto Che Guevara. E é aí que entra o grande problema para o Jânio Quadros nesse contexto histórico. Por quê? Uma das passagens que vai gerar um grande desconforto para o Jânio Quadros está aí nas duas fotos que você tem na tela de vocês. Ou seja, o Jânio Quadros vai receber o Ernesto Che Guevara para ser homenageado no Palácio do Planalto, para receber uma das maiores comendas militares do Brasil, a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. Claro que quando
um dos principais líderes da Revolução Cubana, vem ao Brasil para ser homenageado pelo presidente da República, lógico que isso causa, além de mal-estar, um alerta imediato. Não só nos Estados Unidos, mas também em diversos setores conservadores da sociedade brasileira. Rapidamente, vamos só entender o porquê que o Jânio Quadros tomou essa atitude, que politicamente, vamos falar a verdade, foi desastrosa. Em meio à Revolução Cubana, que estoura ali em 59, os revolucionários cubanos acabam tomando o poder e, claramente, Fidel Castro vai declarar Cuba como um país de base socialista abertamente favorável à União Soviética. Todos aqueles que foram contra a Revolução eram de oposição e, logicamente, começaram a ser perseguidos, muitos presos e diversos executados dentro da ilha cubana. Dentre esses que estavam presos, havia um grupo de padres católicos cubanos que estavam presos. E, em meio a este contexto, a Igreja Católica no Brasil, a alta cúpula da Igreja Católica, solicita ao Jânio Quadros que interceda e que, de alguma forma, solicite ou peça pela libertação desses padres cubanos. E o Jânio Quadros aceita, e o Jânio Quadros entende como uma grande honra servir a Igreja Católica nesse momento. Entra em contato, intercede, e esses padres católicos cubanos acabam sendo libertados. Como uma forma de agradecimento e homenagem pelos serviços prestados, o Jânio Quadros chama, pede, solicita que algum representante do governo cubano venha ao Brasil para ser homenageado. Bom, a vinda de Che Guevara ao Brasil acabou, como eu disse, alertando o governo norte-americano. Os militares no Brasil ficaram revoltados com a audácia de Jânio Quadros de ter chamado um comunista, um revolucionário cubano, para vir receber uma homenagem ao Brasil. E, como eu disse, setores conservadores, tanto do meio urbano quanto do meio rural, da própria Igreja Católica e a UDN, viraram as costas para o Jânio Quadros. Bom, nesse contexto, e tudo isso ocorrendo em apenas 7 meses, em meio a esse contexto de descontentamento geral, o Jânio Quadros tenta dar uma cartada, tenta fazer uma jogada, ele tenta blefar, no final das contas. Ele vai escrever uma carta-renúncia e vai entregar essa carta-renúncia ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, e automaticamente ele esperava uma reação por parte da sociedade. Qual que era o pensamento do Jânio Quadros? Ao entregar a carta-renúncia, tão precocemente, ele acreditava que quando a sociedade soubesse da sua intenção, que a sociedade sairia às ruas apoiando o presidente, que setores conservadores dentro do Congresso se articulariam em seu favor. Não por conta dele, propriamente falando, mas por conta do vice. Quem era o vice-presidente da República nesse momento? O João Goulart, líder do PTB, e claramente sabia-se ou entendia-se que o João Goulart era adepto das ideias socialistas soviéticas e que João Goulart, ao assumir a presidência, seria uma grande ameaça para a propriedade privada no Brasil. Então, o Jânio Quadros tentou contar com todo esse cenário para sair dessa situação de descontentamento ainda mais forte politicamente. Só que o tiro saiu pela culatra e acabou não sendo nada daquilo que ele pensou. Ele entrega a carta-renúncia, a carta-renúncia ganha a imprensa, né? É divulgada na imprensa, não há a reação da sociedade que ele esperou, né? Não há uma reação popular a seu favor, não há uma articulação política dentro do Congresso para que ele se mantivesse na presidência, e acabou
que o Jânio Quadros, depois de 7 meses de ter tomado posse à frente da presidência da República do Brasil, acaba renunciando. A renúncia do Jânio Quadros gera um grande problema para ser resolvido. Qual o grande problema? O que nós vamos fazer com o João Goulart? Porque claramente sabia-se que o João Goulart era socialista, articulador de estudantes, articulador de trabalhadores. O João Goulart estava na China, coincidentemente, estava na China quando o Jânio Quadros renuncia, estava fazendo uma visita diplomática, meio/férias, com a família, e aí é avisado que o Jânio Quadros havia renunciado e que ele teria que voltar ao Brasil. Bom, e nesse contexto, o João Goulart, o Jango, acaba sendo considerado o novo presidente da República. Agora entenda, pairava uma grande desconfiança sobre o João Goulart. E esses setores conservadores, principalmente o PSD dentro do Congresso, o maior partido, né, de representatividade dentro do Congresso Nacional, os membros do PSD, de alguma maneira, estavam tentando encontrar uma solução para que o João Goulart, assumisse, mas não assumisse com totais poderes, né? Começa-se uma articulação na tentativa de encontrar uma solução. E qual foi a solução encontrada? Em meio a toda essa agitação, encontrou-se uma solução por meio do líder do PSD na Câmara, o Tancredo Neves, que junto com o PSD articula uma emenda constitucional emergencial. O que significa isso? Vota-se um projeto de lei uma emenda constitucional em caráter de urgência, e essa emenda constitucional fica conhecida como a emenda parlamentarista. Ou seja, é implementado o parlamentarismo no Brasil ali em 1961. Cabe ressaltar lideranças a favor do João Goulart, como, por exemplo, o emblemático político gaúcho Leonel Brizola, que, liderando o movimento pela legalidade, ou o movimento da legalidade, começa a pressionar o Congresso para que o João Goulart tome posse cumprindo a Constituição de 46. Como eu disse, em meio a toda essa articulação, em 1961 é implantado o parlamentarismo no Brasil. Bom, vamos fazer uma seguinte reflexão rápida. No modelo parlamentar, que pode ser implantado tanto no presidencialismo quanto na monarquia, por exemplo, como no caso inglês, que é o caso mais clássico e emblemático, né? A Rainha Elizabeth II é a chefe do poder político, mas não executivo. Quem é o chefe do poder executivo na Inglaterra é o primeiro-ministro inglês, que toma as decisões, né? O Boris Johnson é o atual primeiro-ministro na Inglaterra. Então, naquele momento, o João Goulart assume como presidente, mas ele assume com poderes limitados. Por quê? Porque quem de fato governaria politicamente o Brasil era o primeiro-ministro. E para a gente ter uma noção do que foi esse período, né? Entre 61 e 63, nós tivemos 3 primeiros ministros. O primeiro-ministro, inclusive, foi até o Tancredo Neves, né? Então, se entre 61 e 63 nós tivemos 3 primeiros ministros, significa que foi um momento muito conturbado, um momento de grande instabilidade política, de grupos políticos disputando o poder e não se acertando. Agora, eu sempre digo que a emenda parlamentarista ela já foi implantada com uma certa data de validade. O que eu quero dizer com isso? Em 63, fica acordado que a sociedade seria consultada. Aconteceria um plebiscito. E nesse plebiscito, a sociedade foi chamada a decidir se o Brasil continuaria com o modelo parlamentarista ou se o Brasil retornaria ao presidencialismo de fato, com o João Goulart tendo seus poderes restituídos.
A sociedade, em 63, é consultada por meio desse plebiscito e a sociedade decide que sejam restituídos os poderes de chefe do executivo para João Goulart. Então, assim, para você se organizar em termos desse período de transição, Jânio Quadros é eleito, fica por 7 meses no governo e renuncia. Todo aquele cenário de instabilidade pela entrada do vice-presidente João Goulart fez com que houvesse uma articulação no Congresso para que a Constituição de 46 fosse cumprida, mas que João Goulart assumisse com poderes limitados. Adota-se o parlamentarismo. Em 63, a população é consultada e a população define e decide pelo fim do parlamentarismo e a restituição dos poderes de chefe do executivo a João Goulart. Ou seja, então, de fato, o João Goulart passa a exercer o seu papel de presidente-chefe do executivo, de fato, a partir de 63. E aí o mandato, né, complementaria com a presença do João Goulart, 63, 64, 65. Bom, um comentário que eu acho também importante sobre o parlamentarismo no Brasil. O Brasil teve 2 experiências parlamentaristas de fato. Esta com o João Goulart, entre 61 e 63, e já tinha um parlamentarismo durante o período do Segundo Reinado. Lembra disso, com Dom Pedro II? O parlamentarismo às avessas, que era quando o Dom Pedro II, o imperador, escolhia seu próprio ministério. Ele articulava politicamente. No caso do parlamentarismo brasileiro com Dom Pedro II, por que parlamentarismo às avessas? Porque o rei reina e governa. O Dom Pedro II exercia seus plenos poderes por causa do poder moderador. Em 1993, a população brasileira foi chamada novamente a definir pelo modelo político do Brasil. Houve um outro plebiscito ali em 1993, para qual modelo político seria implementado no Brasil, e a população, mais uma vez, define pela continuidade de uma república presidencialista no país. Tá? Em 1993, houve esse plebiscito. Bom, governo João Goulart, de 63 a 64. Momento muito agitado, momento muito conturbado da história, com grandes interesses em jogo, tanto internamente quanto externamente. O cenário de Guerra Fria vai influenciar muito neste momento da história do Brasil. Participação de estudantes com a UNE, participação das ligas camponesas, participação do próprio Leonel Brizola, uma articulação em prol das reformas de base, do plano trienal, e aí, em 31 de março, golpe militar implementando a ditadura civil-militar no Brasil a partir de 1964 até 85. Bom, essa parte final do governo João Goulart vai merecer um vídeo só para ela, tá? Então a gente vai fechando essa parte do governo Jânio e dessas primeiras ações no governo João Goulart e vamos nos encontrar no próximo vídeo, na parte final de República Populista, para analisar aí sim plano trienal, reforma de base, Operação Brother Sun, implementação do governo civil-militar no Brasil com a ditadura militar dentro daquele contexto. Então, um abraço para você, tudo de bom. Se você chegou até aqui, já sabe, deixa seu like, compartilha, se inscreve, manda para quem você quiser. Um salve para minha galerinha do Nono A, que tá aqui comigo agora ao vivo e online. Tudo de bom. Lembrando que história é com Rod Brito e que é sem massagem, pai. Fui!